Fala galera, começando mais um Alavancar Podcast. Eu aqui com vocês, de volta, o El Alves com vocês aqui. Meu mano aqui do lado aqui, ó, Matheus Venâncio, hein, mano? Como é que você tá? Você tá bem? Agora eu tô bem, pô, gravando novamente, pô. É, né, mano? Tava de férias, né? Que isso, cara, quem dera, né? Férias é uma coisa que é uma parada que pra mim é utopia, mano. Eu não sei o que é isso, não. O que é férias? É o que é? O que é férias? Também não sei o que é isso, não. Enfim, né? Pra quem trabalha bastante, a gente não sabe o que é É, férias. né, mano? Mas é isso, mano. Mano, antes da gente falar, apresentar nosso convidado, eu queria falar com você aí de casa que, mano, a gente já tá garantindo pra vocês que o papo é maneiro. Então já pode dar o like, já deixa lá o like, já se inscreve no nosso canal, né? Isso aí. Lembrou, né? Já se inscreve no nosso canal lá, entendeu? Que é garantia de que vai ser um conteúdo maneiro pra você, entendeu? Você vai aprender muita coisa, ainda mais com um convidado que tem muito pra dizer, né? É, mano. Quem é esse convidado aí? Mano, é nosso amigo aqui, Diego Dias. Seja muito bem-vindo, mano. E aí, como é que você tá, mano? Primeiro, quero agradecer por esse convite. É uma honra estar com duas feras aqui, ó, Que duas isso, lendas. isso. Cadê? Fera, cadê a fera? Vocês mesmos. Ah, tá. Tenho certeza que esse podcast aqui vai alavancar. Ops. Ops. De verdade. Cadê o roteiro dele? Literalmente ele vai alavancar. Esse nome não é à toa. Mas é uma honra estar aqui. E vamos lá, né? Legal. Vamos falar um pouco sobre empreender, né? Isso aí, mano. Antes de mais nada, cara, você já deixou aí aquela deixa, né, pra gente fazer logo a primeira pergunta, né? Mano, como que surgiu assim na tua vida essa parada de empreendedorismo? E fala um pouco mais pra gente sobre o que você faz. Porque eu tava aqui, antes da gente começar, né? O pessoal tem que ver também como é que é os bastidores, né? Tinha que ter uma filmagem dos bastidores, tá faltando, né? Mas a gente vai fazer isso. E eu e o Matheus aqui, a gente falando, pô, a área do Diego, né? Importação. Aí eu falei pro Matheus, eu não sei o que é. Aí o Matheus falou, mano, mas a gente vai saber, porque quem vai estar aqui, um cara que entende do assunto. Então, assim, vindo de uma pessoa que é completamente leiga, cara. Número 1, explica pra gente como é que surgiu o empreendedorismo na tua vida, se você sempre sonhou nisso ou se foi algo do acaso. E explica também sobre sua área de negócio. Olha, eu acho que começou bem pelo acaso mesmo. Porque eu acho que meados de 2016, não, na verdade 2017, né? Eu tive a oportunidade de começar a vender um rapaz que eu conheci, que era da minha antiga igreja, né? A igreja de vocês, a Rema. E essa oportunidade que eu tive, né? Era uma oportunidade de vender plano de saúde. E era uma venda normal. E aí eu comecei a perceber que eu gostava da comissão, gostava da sensação de ter a comissão. Infelizmente, foi um negócio que não foi muito viável para mim. Eu tive problemas, né? Eu não ganhei as comissões que eram para ganhar. Era uma empresa promissora, enfim, acabou não dando certo. Mas aí, vira e mexe, eu comecei a me deparar com oportunidades diferentes. Então, depois eu comecei a vender cursos de inglês, né? Mas isso, de fato, começou em 2020, quando um amigo meu começou a falar a respeito da venda de iPhone. Então, o empreendedorismo mesmo, ele começou na minha vida com iPhone, que já faz mais ou menos 3 anos. Eu comecei a entender a dinâmica, né, de como funcionava essa questão de importação. E comecei a importar com ele. Eu não tinha capital, eu não tinha dinheiro. Ele era um amigo que já tinha essa questão, né? Então ele já tinha a parte mais que eu precisava para começar. E aí começamos a pesquisar, enfim. E aí eu percebi que no meio empreendedor, né, voltado para ramo de iPhone, existem vários caminhos, existem vários métodos, existem várias fórmulas. E no início a gente começou através de a gente começou numa parceria, então a gente importava. E aí vinha dos Estados Unidos e tal, e aí eu começava a vender, né? E eu fui começando a despertar uma paixão pela venda, né? Por ser o meu próprio patrão. Isso foi em 2020. Sendo que nesse mesmo ano, eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativo no Outback.
E o meu salário, né, de auxiliar administrativo, ele era, assim, muito baixo. Ele era muito baixo. E aí, de vez em quando, eu fazia 1 ou 2 vendas de iPhone e eu falava, caraca, tá batendo meu salário. Ou, tá, sabe, tá me fornecendo uma parada, mas ao mesmo tempo eu tinha liberdade, tinha flexibilidade. E eu não gostava, eu odiava a sensação de estar trabalhando para alguém. Entende? E aí, o empreendedorismo nasceu na minha vida quando eu comecei a ver que, através desse meio, esse tipo de trabalho, eu iria conseguir ter mais flexibilidade, eu ia conseguir realmente trabalhar pra mim, sabe? Que foi algo que eu me encantei. Entendeu? Foi assim que nasceu. E explica pra gente sobre esse ramo que é a importação. E você entrou nesse ramo assim, você já tinha conhecimento do que era ou você foi aprendendo quando você já chegou, eu foi aprendendo? Fui aprendendo, aprendi, continuo aprendendo e continuaria aprendendo. Porque a cada novo dia a gente percebe coisas diferentes. Não é tão simples, eu já adianto pra vocês que assim, você precisa ter um amplo conhecimento de várias áreas, né? Porque a galera que pensa em relação ao empreendedorismo, por exemplo, eu mesmo talvez tenha pensado isso no início, né? Como, nossa, vai ser vai ser tudo colorido, tudo lindo, né? Tá, bom. Tem muita dor de cabeça, tem muitos percalços durante o caminho. E no início eu não sabia nada, eu era cru. Então eu fui pegando informaçãozinha daqui e dali, entendeu? Fui aprendendo a pesquisar. E desde o início eu percebi a importância do network, principalmente para essa área empreendedora. Se a gente for falar, não só para o meu ramo de importação, o network, hoje em dia, ele é a chave para muita coisa, né? Provavelmente algumas pessoas já ouviram, não sei se você já ouviu, que network hoje vale mais do que muito diploma. E eu concordo. Hoje em dia eu concordo com isso. Principalmente no meu meio. O meio empreendedor, às vezes você tem acesso a pessoas certas, essas pessoas podem virar chave na tua vida. Pode te dar acesso a outras pessoas certas. E outras pessoas certas. E, filho. Então, foi basicamente isso. Cara, e pra quem tá querendo começar nesse ramo aí, como é que faz? Quais são os primeiros passos a dar? Cara, o primeiro passo pra quem tá começando, ou tá querendo começar, é primeiro procurar quem já entende, quem já tá no ramo, né? Pode trocar uma ideia comigo, se quiser. Eu vou te dar algumas dicas, eu vou te dar algum aconselhamento. Porque, assim, é bastante coisa pra aprender. Não é fácil. Eu sei que geralmente quem tá começando, a pessoa já quer logo saber, quero contato. Passa aí pra mim, quero contato com o fornecedor. Preciso do fornecedor. Me passa o fornecedor, mas não é só isso. Esse lance de fornecedor, mano, tá tão em alta que o nego tá até vendendo uma lista, né? Tá vendendo várias. Eu tava vendo esses dias no Facebook. Tem vários infoprodutos de lista de contatos de fornecedor. Pra você ver como é que tá isso, né? Uhum. Doideira. E aí, se você reparar, isso também gira em torno de network. As pessoas começaram a perceber que network Verdade. ou contatos valem muito. E aí elas começam a vender. Então, assim, no meu ramo mesmo, tem caras que cobram 3 mil reais, 4 mil reais pra você estar dentro da rede deles. Caraca. E aí, se a gente for ver isso no marketing digital, por exemplo, né? A gente vai ver que tem grupos, tem clubes, né? Tem o Mastermind e a gente vai ver que é muito dividido. E aí você fala, caraca, eu acho que não vale a pena pagar 4 mil, 5 mil reais. Vale. Tem meios que vale. Porque se a gente entender aquilo que eu acabei de falar, né? Que às vezes vale mais do que um diploma, vale mais que uma faculdade. Então você pensa, quanto vale uma faculdade? As pessoas não pagam caríssimo para estar numa faculdade, às vezes se formam. Sim. E no final, depois de formado, com o diploma na mão, ainda estão correndo atrás de emprego, batendo ou indo atrás, enfim. Então, tipo assim, no meio empreendedor, às vezes você paga alguns valores para estar dentro de alguns meios, e esses meios te fornecem muita coisa boa. Muita coisa boa.
Então, por exemplo, eu aprendi bastante com milhas aéreas, que é um ramo também um pouco diferente, através de uma mentoria que eu também paguei. Então, tipo assim, a gente não tem que ter medo de investir, sabe? Então, pra quem tá querendo começar, cara, eu tô sem dinheiro. Cara, tenta pelo menos investir em conhecimento. Esse é o primeiro passo. Você pode ver que não só no ramo empreendedor, né? Quer dizer, no ramo de importação. Mas toda e qualquer área. Se a pessoa quer começar a aprender, o primeiro passo é estudar a área. É você começar a pegar a dinâmica, tentar entender como funciona, entendeu? Mas dá pra vender com os fornecedores ali da AliExpress, não dá? Ou você acha que fica muito muito arriscado? Olha, é arriscado. Porque você sabe quem tá lá por trás? Isso é verdade. Sabe quem tá te entregando? Porque assim, o ruim de comprar de lugares que você não sabe quem tá por trás é esse. Você pode comprar um iPhone e chegar uma pedra aí. De quem que você vai cobrar, né? Até aonde você vai pra poder rever isso aí. Exatamente. Mas aí dá pra ter uma base pela avaliação ali, pela quantidade de vendas. Olha, até dá. Cara, iPhone em específico, eu já falo, AliExpress não. Pode ser que outras coisas você compre por lá, relógio, algumas coisas baratas também de importação que dê pra revender, entendeu? Agora iPhone não. iPhone fala não com é fonte certeza lá. que é... Não, eu falo com certeza absoluta, não. Que é golpe. Não. Por conta da origem. Vou só botar uma informação aqui que é interessante para as pessoas saberem, para vocês ficarem por dentro. Nesse ramo, por eu estar mais de 3 anos dentro, eu peguei de fontes diferentes, eu conheci contatos diferentes, fornecedores diferentes, já tomei muito na cabeça, principalmente por ter pego iPhones de origens que não são legais. Um exemplo, a China. Cara, iPhone que vem da China, não vendo. Não vendo mais. iPhone com placa chinesa. Por quê? Porque geralmente esses iPhones que vêm da China, eles são iPhones recondicionados. E os chineses, eles trocam as peças e colocam muitas peças baratas lá que não são originais. E aí às vezes o iPhone você olha e o iPhone é lindo. Ele é impecável, sabe? Por fora. Mas por dentro, podre. E aí, vale a pena? Então teve um período, eu acho que faz mais de um ano isso. Acho não, de certeza faz mais de um ano. Que eu comprei 2 iPhones 11 com um rapaz que dizia que tava com um fornecedor e tal, tava pegando. Aí beleza, ele me vendeu 2 iPhones por um valor legal na época. E aí, outra informação importante, cuidado que o barato sai caro. Peguei 2 iPhones com ele e me senti na vantagem, né? Que eu peguei barato mesmo. Era um iPhone que ia me fornecer R$900 de lucro. Poxa. Um iPhone 11. O que... Isso num aparelho, né? Isso num Você aparelho. pegou 2. Ia vender 2. Falei, caraca, nossa, me dei bem. Vou sair bem na fita. 2 vendia, R$1.800 no bolso. Caraca. Tá bom. Vendi os 2. Peguei os 2 e vendi os 2, né? Porque eles estavam lindos por fora. Fiz teste das paradas e tal. Mas qual é o problema do iPhone aparentemente impecável, que a origem não é muito boa? É que ele tem prazo de validade. Então dentro de uma semana, isso foi no período do carnaval. Que isso, cara, uma semana? Do ano passado. Dentro de uma semana, o cliente que eu vendi me mandou mensagem. Falou, eu lembro que nessa época eu tava no retiro da igreja. O cliente me mandou mensagem falando que o iPhone tava dando ruim, que ele tava desligando e ligando toda hora. E que ele não tava sustentando carga. Eu falei, caraca, que doideira. Vamos resolver isso, tem garantia. O suposto vendedor também falou que me dava uma garantia de 1 mês. Eu falei, beleza, eu vou trocar com ele. Daqui a pouco a outra pessoa que eu também vendi esse digníssimo iPhone falou que também tava dando a mesma coisa. Caraca. E na época eu fiquei desesperado. Falei, caraca, 2 iPhones. Eu falei, beleza, vamos resolver também. E aí eu cheguei do retiro na época, comecei a mandar mensagem pro cara. Na verdade eu já tava mandando antes, ele me respondendo, falando, não, a gente troca isso aí, deixa eu voltar acabar esse recesso todo do carnaval e tal. E aí beleza. Chegou na outra semana, na segunda-feira, mandei mensagem pra ele, a mensagem já não chegava mais. Esse cara me bloqueou. Caraca, maluco. E sumiu. E aí eu fiquei com 2 iPhones pra consertar, quer dizer, pra devolver pro cliente. E aí o barato saiu realmente muito caro. Porque me deu um prejuízo aí uns R$6.000. Eita. Pelo menos.
E assim, pra quem não tinha uma estrutura muito grande, nesse período eu tava começando a vender sozinho, porque eu vou falar sobre essas etapas, né? Mas eu comecei a vender também como sociedade, né? A gente começou a ter uma loja como sociedade. E nesse período era o período onde eu tava começando minha loja sozinho. E aí do nada eu vou tomar uma pancadinha de 6 mil reais. E foi, assim, foi uma das coisas que me fez pensar em parar, sabe? Eu acho que na jornada do empreendedor, você pode ter certeza, se a gente pode olhar isso por diversos nichos, a gente sempre vai ver pessoas que cogitaram parar em algum momento, né? E nesse momento foi o meu caso. E nesse período, eu realmente fiquei, caraca, baleado. Então por quê? Porque é a origem. E aí na época eu não entendi ainda, né? Pra você ver, por isso que aprendi, aprendo e continuo aprendendo. Na época eu não sabia, não tinha conhecimento disso. Mesmo já vendendo iPhone há 1 ano. Eu não sabia muito grande a respeito dessa procedência, da importância da origem. E aí eu comecei tive que trocar, né, com os clientes, resolver o problema deles. O cara me bloqueou, sumiu do mapa. E aí eu tive que assumir. Coloquei os 2 celulares pra consertar na galera aqui da região, onde eu moro, né, São Gonçalo, aqui em Niterói. Não tinha ninguém pra resolver. Caraca. O problema era bem pesado, bem interno. E aí teve um outro cara que eu conhecia através também de um network. Isso é a importância do network. Que era lá de Pedra de Guaratiba. Nossa. Aí eu fui lá, porque eu não sabia, né? Não conhecia o mesmo lugar. Então eu fui lá primeiro pra ver. Deixei os 2 celulares. Aí dos 2 celulares ele recuperou um. Que era um cara que até refazia coisa de placa. Então era bem avançado, né? Aí tem um outro lá que eu tenho guardado até hoje, que é pra contar a história. Porque eu seguro ele aqui e falo, ó, lindo por fora, mas Caramba. podre por dentro, não liga. E aí? Como é que você resolveu o Todo cliente? trocado? Deu Não, o quê? pro cliente eu tive que dar outro, pô. Deu outro. A gente teve que trocar, pegar o que tava ruim e dar outro, Caraca. entendeu? E aí eu tive que matar no peito esse prejuízo. Então a importância da procedência, da origem, ela é muito importante. Então uma coisa que eu falo direto lá na loja, cara, tem um monte de gente, tá virando modinha vender iPhone, né? Então a gente vê um monte de loja aí. Sim. Só que, cara, assim, tem umas que vendem barato e tal, eu sempre falo o seguinte, você tem certeza a procedência da onde esse cara tá pegando? Ele já tá realmente sagaz no mercado? Pode ser que ele seja alguém que tá pegando de lugares que, tipo assim, tá saindo barato demais pra ele, mas iPhones que já tiveram peças trocadas. Enfim, eu procuro trabalhar hoje com os melhores que eu tenho disponível no mercado. Então, mesmo que às vezes possa ter, sei lá, na maioria das vezes não tem, né? Mas possa ter uma marquinha de uso do lado de fora e tal, eu prefiro, sabe? Que seja inteiro por dentro. Que ele seja impecável por Mas é dentro, usado todo os original. aparelhos? Então, tem dois módulos que eu vendo, né? 2 modalidades, que são os lacrados e os seminovos. Por quê? Eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram falando sobre isso. Cara, iPhone de vitrine não existe. iPhone de vitrine não existe. Esse é um termo que, infelizmente, muitas lojas usam pra enganar cliente. É tipo, pra dar a sensação pra galera que o iPhone nunca foi usado por ninguém. Mas isso é caô. Até porque até os iPhones de vitrine, né, das lojas tradicionais, esses que a gente conhece, que a gente vai lá no shopping e olha, eles nem podem ser comercializados. Tipo, eles são feitos pra aquilo ali, só pra ficar ali. E agora para pra pensar comigo, racionalmente. Imagina, iPhone de vitrine pra dar e vender. Se são só alguns que ficam ali. Imagina, por que teria tanto assim? Ah, a Apple vai decidir cada semana cada dia botar um. Não, agora já tá na vitrine, não tá mais, então tira, bota outro. Tira, bota outro, tira, bota outro. E aí pra ter a quantidade de iPhones de vitrine que dizem por aí, tipo, é irracional, é ilógico, não tem como. A conta não fecha. Então o que eles fazem? O iPhone entrou como parte do pagamento de algum cliente, ou ele comprou um iPhone recondicionado, tô falando dos vendedores, né? E aí, enfim, a origem do iPhone você não sabe, mas ele tá lindo por fora. O que eles falam? iPhone de vitrine. iPhone de vitrine, 100% de saúde de bateria, iPhone 11, branco. Cara, iPhone com 100% de bateria, só lacrado.
A não ser que seja um 13 Pro Max, um 14 Pro Max, que geralmente a duração da bateria é muito boa, então tem alguns casos que não houve troca de bateria mesmo, e eles continuaram ali com 100%, entendeu? Eles ficam realmente bastante tempo ali. Agora, de resto, iPhone com 100% de bateria, a bateria foi trocada. E aí, por que eu fico chateado? Eu fico chateado porque tem um monte de vendedor que não fala a verdade pro cliente. Então ele fala, iPhone de vitrine, nunca foi usado por ninguém. 100% de saúde de bateria e tal, entendeu? E eu procuro trabalhar com honestidade, com a transparência, trazer os meus princípios e valores, né, o que eu acredito para a loja. Então eu não vou ficar enganando o cliente, eu vou falar, cara, a realidade para ele. Eu trabalho com 2, lacrado e seminovo. O seminovo que eu classifico, né, como aquele que foi usado por alguém. Todo iPhone foi usado por alguém, a não ser o lacrado. O único iPhone que nunca foi usado por ninguém é o lacrado. E aí eu classifico ele, eu falo, cara, seminovos, né? Que seminovos são aqueles que realmente são excelentes, também conservados e tal. E além dos seminovos, tem aqueles que a gente trata como usado mesmo, né? Que é aquele que tem mais marca de uso e tal. E aí o preço é mais embaixo ainda, entendeu? Mais embaixo quanto, assim? Mais embaixo quanto o preço, assim? Ah, depende do iPhone, depende de qual que você tá falando. Mas geralmente o usado é mais barato. Bem mais Entendeu? barato? A diferença tipo de quê? De 200, 300 reais? Ah, é por aí. Depende. Ah, Tem alguns que às vezes 400, 500 reais. Vale a pena. Caramba. Vale a pena. Vale. Vale a pena. E tu, como você falou, né, cara? É o princípio da honestidade, né? De você ter a transparência e falar. Porque não custa nada, né? Você chegar e informar, olha, excelente qualidade, muito bom, entendeu? Mas a origem dele é essa aqui, entendeu? Uhum. E jogar o jogo, né? O jogo às claras pro cara. Você vê aí que realmente, né? Se você for, principalmente no Instagram, cara, que aparece assim de nego revendendo e vendendo assim em outras lojas e páginas e tudo mais. Aí você corre o risco mas aí de a cair. gente que é leigo não tem como a gente falar que aquelas páginas São ou não são, né? não tem Aí, como. aí você teria que ter, como que o Diego falou aqui, procurar saber qual que é o... Acho que até ele mesmo não tem como ele olhar pra página e falar, é fraude. Hoje você consegue identificar? Hoje eu bato o olho, Você já consegue identifico longe que é longe. golpe. Teve até uma loja recentemente, que eu não sei se vocês viram. Acho que estão aproveitando. Acho que vocês não me acompanham Como é no que Instagram faz? também não, hein. Teve uma loja que eu... teve uma loja que eu coloquei lá recentemente, que eu tava até denunciando uma, né, que eu falei, caraca, velho. Eu vi. Porque eles marcam... Ah, Sim, você a loja viu, né? tava Eu- bonitona. Polêmica. A loja bonitona, pô, bem feita, a página muito Acho bem que eu vi feita. também, Com Porque destaque, tudo os certinho. golpistas hoje em dia, eles estão muito profissionais, pô. Então, pô. tipo assim, eles pegam uma loja, assim, que você bate o olho e você fala, caraca, tem cliente. Aí você clica lá na aba de cliente. Aí tem umas pessoas e tem uns arrobas marcados. Tipo assim, aí tu fica, caraca. Só que Não, eu já e bato o mais o olho. engraçado é que tem um destaque lá, como é que é? Golpes. Nossa, então golpes, alguma parada assim. É, Os golpistas, caraca, muito É porque contraditório. o golpista, ele quer parecer que não é golpista, né? Então o que ele vai Caraca. fazer? Ele vai alertar uma É outra uma página que é doideira. golpe. Que é golpe, sendo que ele também Ele é. que é o golpista. Ele que é golpista, olha que doideira, né? Golpista esperto. Os caras tão profissionais. Então, tipo assim, eu alerto, cara. Tem algumas características, né, de lojas golpistas que talvez seja legal a gente falar. Primeiro, não tem um rosto aparente. Não tem uma pessoa que mete a cara ali, sabe? Não tem alguém falando com o público todo dia. Lá na minha loja, cara, eu meto a cara no stories, eu falo com a galera. No direct eu mando áudio, tô conversando, trocando ideia, entendeu? Mando vídeo, enfim. A comunicação já começa por aí. Então você tá conversando com uma loja lá que você não sabe quem tá por trás, você não vê nenhum rosto, sabe? Não tem uma comunicação direta. Enfim, já começa a ver por aí. Geralmente, essas lojas golpistas, você clica nas publicações, os comentários são limitados. Outra característica. Então é legal a galera ficar ciente, ó, fica de olho. Cara, tem outras bobas, né, que às vezes até me foge a memória. Mas essas são as principais, já começa por aí. Geralmente, essas páginas, quando postam a aba de cliente, você não vê o arroba marcado. Você vê só alguns. A página é grande pra caramba, 100 mil seguidores. Aí a aba de cliente tem 10. Pô, Faz o menor sentido. faz o menor sentido. Ele tinha que ter certo. cliente pra caraca. Por que tem só isso? E aí não vê arroba marcado. Ou as que tem arroba marcado são os perfis fakes, né? Por exemplo, essa que eu denunciei. Você clica no perfil, você clica no arroba.
Teve uma que eu até falei naquela garota loira, mas a da foto que tava segurando o iPhone era morena. Eu falei, E essas deram mole. Essa eles deram mole. vocês deram olha, mas tem gente que é tão burro que não clica pra conferir, pô. Quem clica pra conferir? Deixa eu ver o arroba aqui. Só vai no impulso e... Entendeu? Então, tipo assim, tem características que são muito evidentes, são claras, entendeu? Mas tem uns, cara, que eles fazem um negócio tão elaborado que às vezes até eu posso ficar na dúvida. Eu vou bater o olho e falar, peraí, isso aqui. Mas aí eu lembro do primeiro ponto que eu te falei. Quem tá por trás? Peraí. Uhum. Tem endereço físico? Golpista nunca tem. Loja comercial. Nunca tem um local, um prédio comercial. Entendeu? A não ser que ele seja um tipo de golpista bem danadinho também. Entendeu? Agora, pô, tem CNPJ, tem local pra fazer a retirada? Que local é esse? Então, tipo assim, a galera também tem que se atentar a alguns detalhes, sabe? Você clica no perfil, tem uma foto lá, uma logo. E aí tem um monte de foto no perfil. Hoje em dia é fácil, você tira print da loja e posta como se fosse a sua. Que é isso que eles fazem. Todo golpe de loja do Instagram, eles pegam uma loja que é real, tiram print de tudo que é postado lá e colocam nesse outro perfil, se fazendo passar por essa loja. E infelizmente o Instagram ele é muito limitado pra gente derrubar algumas páginas, né? A gente denuncia e é muito difícil cair. E nessa um monte de gente vai caindo no golpe desses caras. Um monte de gente, cara. Pô, eu recebo centenas de mensagens, vira e mexe, de pessoas que caíram em golpe. E eu falo, caraca, triste. E pra quem trabalha de forma assim, transparente e honesta, fica fica complicado, né? Ok, mano. E aí você vê que, tipo assim, tem uma semelhança essas pessoas que caem em golpe. E geralmente é quem quer o quê? Preço baixo. Quer boleto. Quer pagar o iPhone no boleto. Carnê. Cara, de verdade, não existe isso. Não existe isso. Sabe por que não existe isso? Porque nenhuma loja vai vender pra você no boleto, porque ela só vai receber o retorno desse investimento quando você terminar de pagar. Então, tipo assim, não faz sentido pro capital dela. Ela vai estar te dando um iPhone e vai estar confiando que você vai pagar. Agora, se você não tem cartão de crédito, sabe? Se você não tem cartão de crédito, porque o banco não aprovou pra você, e o banco é analista, os caras entendem de contabilidade, fazem todas as paradas lá, e ele não tá confiando que você vai pagar, tipo, por que eu vou ficar na tua mão? Não tem, sabe? Fica um pouco inviável pras lojas também. Então, tipo assim, não tem como. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso pra algumas pessoas próximas, familiares ou amigos, e já deu ruim também, sabe? De confiar, falar, não, você me paga final do mês, ou me paga até mês que vem, tá bom? Vou te dar esse crédito aí. E aí chega, daqui a pouco aconteceu tal coisa. Ah, não vai dar. E aí tu fica, putz, sabe? Fica nessa, né? Aí quebra. De desculpa. Aí quebra. Então, tipo assim, a gente, pelo menos eu, tenho essa política. Na verdade, todas as lojas grandes mesmo, né? Séries de iPhone, não vendem por boleto. Então, tipo assim, a pessoa que cai em golpe é essa que olha e fala, caraca, lá, tá vendendo no boleto. Aí paga a entrada do boleto e nunca recebe o iPhone. E pra quem tá dando golpe, qualquer valor que você pagar pra ele é lucro. Pinga lá tá bom. Uhum. Aí tem uns que, por exemplo, tem um tipo de golpe também que eles falam que você ganhou um sorteio de iPhone. Você ganhou um iPhone e tal, não sei o que, você só precisa pagar o frete. Sim. Aí você paga o frete e o iPhone nunca chega, né? Porque o frete, na verdade, era o dinheiro que eles queriam só. Isso aí eu acho que é o mais famoso, né? Isso aí é bem... Isso é famoso. Antigo, mesmo assim, tem algumas pessoas que não sabem. Doideira. É fogo, né, mano? Tem muito tipo de golpe. Cara, e voltando àquele assunto lá da parte pra quem quer empreender, quer começar nessa área de importação, como é que faz pra achar esses contatos? Os contatos confiáveis? Informação confidencial. Brincadeira. Então, pra achar os contatos confiáveis, né? Troca uma ideia comigo, pô. Me chama aí. Vamos ver, entendeu? Nem tudo foi... Volto a falar, nem tudo é de graça. Tem coisa que tem valor. Então, tipo assim, durante esses 3 anos aí, cara, eu suei, eu tomei golpe, eu tomei na cabeça, entendeu? Então, tipo assim, não tem como a gente pegar todo o conhecimento e dar de mão beijada. Falar assim, ó, toma. Toda a experiência que eu tive, toma aqui, ó, 0,800. Pô, cara, é injusto, né? É injusto, né? É injusto. Acho que até se não fosse afetar também seu negócio, né? Que acaba afetando também. Não, e acaba afetando também, mas
Mas dá pra gente chegar num consenso aí de falar, cara, você quer aprender? Vamos lá. Chega aí. Cola comigo. Entendeu? Eu tô com um plano, porque tipo assim, é um passo de cada vez, entendeu? Eu tô escalando minha loja mais agora, tô me tornando maior na região e, enfim. Minha ideia é depois que eu for encorpando, que é exatamente o que eu tô fazendo agora, eu vou começar a trazer alguns comigo, sabe? A loja se chama Kingdom, né? Que é Kingdom do Reino, Kingdom Import. Então, a importação do reino. E aí eu quero levantar uma galera, sabe? Que são os legal, kings. cara. Que são os... Legal. Tipo assim, a galera que... Eu tô com esse projeto de, tipo assim, quem tiver interesse em vender e aprender e tal, a gente vai levantar uma comunidade aí e vambora. Pô, bacana. Então Entendeu? você tá no pensamento de fazer uma mentoria aí já. De fazer uma mentoria. Quem quiser vender aí vai fazer o quê? Vai vender com minhas fontes. Vai vender com os contatos confiáveis que eu tenho. Então eu vou fornecer pra essa galera também, enfim... E aí é outros 500, entendeu? Aí vai ter todo o suporte, vai ter minha ajuda também e tal. Mas é um passo de cada vez. Então atualmente eu tô encorpando, já com isso em mente, sabe? Eu acredito que nesse ano principalmente as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, por exemplo, em 2 meses eu comecei com o escritório, eu nem imaginava que eu ia começar com o escritório. Até uma história legal que dá pra gente falar agora. Porque eu agi com passos de fé, eu precisava escalar mais as vendas, só que eu trabalhava em casa, né? E eu falei, caraca, eu acho que eu tô precisando de um ambiente mais voltado para trabalho, tô precisando de um escritório. E eu dei o passo, comecei e graças a Deus as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, então eu tô encorpando mais a minha loja e agregando mais valor à marca, sabe? E, cara, posso te falar, daqui pra frente o negócio vai ficar pesado. Que Aí bom, a gente cara. vai, em nome de Jesus, que Ah, é com com ele na certeza, frente. né? Vai alavancar o negócio. Vai alavancar o negócio. Vai lá, Vai. Esse é muito bom. Ei, mano, você. Cara, Eu fala, não sei se- fala. eu acho que essa é a mesma pergunta. Não. Mano, então assim, então explica pra gente como é que foi então essa escala, porque você teve um início, aí teve um período, você falou aí, né, que teve etapas, né? Como é que foi cada etapa, né? E passar por cada uma dessas etapas, né? Então, teve muitas etapas diferentes, né? Mas eu acho que a etapa que mais me fez crescer, digamos assim, foi o aprender a lidar com a frustração. Eu acho que o empreendedor, né, ele tem que se tornar muito resiliente, sabe? Porque ele toma pancada. Ele toma pancada e ele não pode abaixar a cabeça, porque se ele tomar a pancada, abaixar a cabeça e toda vez for ocorrer isso, ele não vive, ele não sobrevive. O negócio dele morre e ele não vende. Então, tipo assim, teve a etapa do golpe que eu te falei, né, de fornecedor. Teve problemas, assim, com clientes. Aí, clientes que não tinham, sabe? Clientes que... problemáticos, digamos assim, né? Que não entendiam muito bem e tal. E aí tinha que pegar o aparelho pra resolver. Porque, tipo, além desse problema desse fornecedor, eu também já tive problema com outros fornecedores que não eram problemas, digamos assim, de alguém de me dar a volta, né? Mas eram problemas de iPhones que vinha que não tinha uma procedência também tão boa. E aí eu tinha que pegar com o cliente pra levar pra garantia, pra assinar a garantia. Isso num período onde isso ocorria com mais frequência, porque a origem da onde eu pegava, os fornecedores que me traziam nessa época, me davam dor de cabeça. E atualmente, cara, graças a Deus, hoje eu tô com um selo de qualidade muito bom. Porque dos aparelhos que eu vendo não voltam, sabe? Não voltam da categoria de seminovos, né? Lacrados, claro, nunca vai voltar, porque eles são impecáveis mesmo. Agora os seminovos que eu vendo, tipo assim, dá problema agora, é muito raro, muito raro. Então, tipo assim, teve a etapa onde acontecia isso também. E essa etapa também me ensinou a ser resiliente, a correr atrás do problema. Teve um período, sabe, que eu realmente, às vezes eu ficava com medo da mensagem que eu ia receber do cliente depois de eu ter feito a venda, com medo do iPhone que eu ter vendido pra ele tava com problema. Caramba. Sabe, de tipo assim, caraca, nossa, eu vou ter que consertar. Gente, a minha diferença para as outras lojas é isso aqui, gente, é a transparência. Então, tipo, os problemas que eu tive eu vou falar.
sabe? E é por isso que eu tô jogando aqui pra vocês, ó, esse conteúdo vai fazer sentido. Tá ciente, né, mano? Pra ficarem cientes. Então, tipo assim, por quê? Porque eu volto a dizer, cara, tem que saber da origem, tem que saber a procedência. E era você sozinho, né? Só... Eu sozinho. Teve um período onde eu vendia como sociedade, né? Que é bom até a gente levantar essa questão aqui. Que foi logo depois, né? Acho que foi no 2021. Gente, eu tô muito perdido com data, com ano. Eu acho que não sou eu não, né? Tem que tá uma doideira. Em um mês parece que acontece... É verdade, mano. 1000 coisas e, enfim. E aí eu comecei a vender iPhone, né? Com um amigo meu, como eu tinha dito. Vocês conhecem, inclusive, né? Nosso mestre Johnny. E aí, assim, depois a gente começou a vender como sociedade. Era eu, ele, mais 3 amigos. E a gente começou a vender, ficamos vendendo durante um período e tal. Até que chegou um ponto, né, onde a gente passou o ano todo vendendo, gerando caixa, tendo um probleminha ou outro, enfim. E a gente percebeu que não estava fazendo tanto sentido a sociedade. Porque todo mundo chegou a esse consenso de falar, cara, eu acho que, sei lá, sozinho talvez vai ser mais rentável do que com todo mundo. Acho que as funções a gente não tá entendendo muito bem, enfim, né. E aí, beleza, a gente continuou com a amizade, todo mundo, mas entendeu que junto, caminhando daquele jeito que tava andando, não tava muito legal. E a gente desfez a sociedade. E aí foi quando, ano passado, eu comecei a vender iPhone sozinho, né, mesmo que aí eu lancei a Kingdom Import, e tamo aí até hoje. Aí no ano passado foi um ano de eu tentar incorporar, sabe, sozinho, ganhar contatos, fui fazendo network, contatos que hoje em dia, esse ano principalmente, está sendo muito importante para mim. Mas que ano passado eu de verdade foi um ano também com essas etapas, sabe? Porque assim, abrir um pouco aqui para vocês, né? Foi um período onde eu fiquei muito em crise em entender se eu realmente ia continuar vendendo iPhone ou não. Porque eu tinha um dilema, né? Eu até compartilhei um post lá no meu perfil que fala um pouco sobre isso. Eu tinha um dilema bem grande por conta do quanto eu já vivia no reino, sabe, de Deus. Sabe, como cristão, né? Dos princípios e valores que eu carrego e tal. E eu ficava com medo de ficar reconhecido como o cara que vende iPhone. Por conta de movimento, né? Pra quem não conhece, eu liderei um movimento na cidade de São Gonçalo, voltado para esse lugar, né? Do cristianismo e tal. Então, tipo assim, eu sempre tive muito associado a minha imagem o cara, né? Que prega nas praças, o evangelista, aquele cara que leva a mensagem. Fui muito à igreja, pregar e tal. Então, no ano passado, quando eu comecei a vender iPhone sozinho, eu tava vendendo, mas ao mesmo tempo eu queria vender, mas ao mesmo tempo não. Sabe, aquilo, eu fiquei num vai lá, não vai lá, não vai. Porque eu ficava com muito medo das pessoas associarem a minha imagem ou lembrar de mim apenas como o cara que vende iPhone. Entende? Tipo assim, Diego, o vendedor de iPhone. O vendedor de iPhone. Então, teve um período onde eu fiquei bem em crise quanto a isso, né? Até que teve um ponto onde eu entendi que na verdade não existia essa separação. Não existia essa separação do Diego secular, sabe? Do Diego trabalhador e do Diego cristão. Não, Deus falou que os princípios e valores que eu carrego como pessoa, como cristão, sabe? Eu levaria pro ramo onde eu tô, onde eu exerço. E que tudo seria uma extensão, sabe, pra glória de Deus. Inclusive eu vender iPhones. E aí foi quando eu meio que resolvi essa crise em mim e falei, cara, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. E aí no ano passado pra cá, quando virou o ano, né, principalmente, eu virei o ano com esse sentimento de caraca, eu acho que esse é o ano da Kingdom Import começar a voar. Eu acho que esse é o ano de começar a decolar. Foi aí que eu comecei a olhar realmente pra empresa como uma empresa. Porque antes era apenas um ganha-pão, sabe? Era apenas uma parada pra eu pagar meu salário, pagar minhas contas e tá tudo bem. Entendeu? Pra sobreviver. E eu não tava olhando como uma missão.
E uma coisa que mudou muito, né, que eu tô tendo esse entendimento, é que o nosso trabalho a gente também precisa encarar como missão. Sabe? Porque de certa forma ele faz parte daquilo que nós somos. Ele faz parte do que a gente vive, né? E essa mudança de mentalidade que fez com que as coisas começassem a andar também. Porque aí eu comecei a olhar para a empresa com outros olhos. E foi quando eu falei, caraca, se isso é uma empresa, tem que ter um lugar, tem que ter um escritório, tem que ter um ambiente. E aí eu falei, vou dar esse passo. E aí, isso tem 3 meses. Caraca. Tem 3 meses esse passo. Só que as coisas estão acontecendo tão rápido que, tipo assim, Parece Tá que legal. foi, né? tá alavancando. Então, tipo assim, graças a Deus. E aí, tipo assim, vira e mexe eu recebo feedback de alguns clientes ou de algumas pessoas que falam que, nossa, meu atendimento, a forma que eu lidei com elas, a forma como eu falei com elas foi algo tão diferente que impactou a vida delas também. Eu fico, caraca, tá aí. Eu tô entendendo. É tipo a gente como um ser humano mesmo, né? De ser atencioso, de realmente mostrar que se importa. Então, vira e mexe, tem cliente que eu recebo e às vezes o cara quer um 14 Pro Max. Mas eu não quero vender pra ele o 14 Pro Max. Eu quero vender pra ele o que realmente vai se encaixar na realidade dele. O que realmente é melhor pra ele. Porque tem pessoas que às vezes querem um 14 Pro Max, mas não tá na realidade de ter um 14 Pro Max. Então, vira e mexe, eu também gosto de ter uma troca de ideia com os meus clientes, de falar, cara, o que se encaixa na sua realidade no momento? Porque há um tempo certo para todas as coisas, sabe? Porque tem gente, cara, que se endivida, mas me parcela em 18 vezes, mas tá com 14 Pro Max na mão, mas não tem paz, Uhum. sabe? Por quê? Porque não usufrui da vida. É uma pessoa que vive atrás de bens Status. e de status. E tipo assim, eu vendo uma parada que promove status, né? Bem ou mal. O que vende o iPhone é muito status, mas eu procuro ser diferencial. Esse é o meu diferencial, de falar, cara, não compre só pelo status. Sabe? Não compre só pelo status. Procure entender sua realidade. Procure valorizar as coisas importantes da vida. Sabe? Hoje eu troquei uma ideia com uma cliente, né? Na verdade, ela foi receber o iPhone de uma cliente que era de um outro local, que tava distante. Aí ela foi pegar, era uma amiga. Aí eu tava trocando uma ideia com ela justamente sobre isso. Que ela tava pensando em pegar um iPhone recentemente. E há um mês atrás a mãe dela faleceu. Eita. Que a mãe dela quer tirar pra ela no cartão e tal. Eita. E a gente tava trocando justamente essa ideia. Que tipo assim, quando essas coisas acontecem, as pessoas veem realmente o que realmente vale. O que realmente vale. Tem pessoas que, tipo, cara, estão se estrepando pra pagar o iPhone. E, cara, eu não quero nem saber se isso é um marketing negativo pro meu trabalho. Porque mais do que o meu trabalho, né, no sentido de vender iPhone, eu não quero, foi o que eu volto a dizer, eu não quero só vender o iPhone. Eu quero que ela compre o que tá na realidade dela. Mas o mais importante do que a pessoa comprar um 14 Pro Max e ter o último celular, talvez ela comprar um pouco mais inferior, mas, sabe, ter mais tempo com o filho, ou, entendeu? Porque às vezes as pessoas se esganam pra pagar contas mirabolantes que elas poderiam muito bem, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? Então, vira e mexe, no meu atendimento, eu não procuro ser só o tirador de pedido, porque tem um monte de loja que é assim, você quer o iPhone 11, tal cor, tá bom, preço, X, tchau. Não, cara, o que é realmente mais importante pra você? Você tá à procura de quê? É pra uso pessoal? É pra trabalho? O que você realmente quer? O que você realmente deseja? Ah, beleza, entendi. Então vamos encontrar um que realmente se encaixe dentro daquilo que você gosta, sabe? Dentro do seu orçamento. Porque isso é importante, entendeu? E aí quando eu vejo que o cara tá irredutível, ele quer hoje, cara, beleza, velho. Então tu tem todo o direito do mundo. Tá bom, o dinheiro é teu, entendeu? Então vamos lá. Tu pode ter um 14 Pro Max, cara. Vamos lá, pô, pega aí. Vai ser bacana pra tu. Então eu sempre procuro entender a dinâmica do cliente, entender, sabe, ter uma relação de fato. E isso é muito importante. Mas voltando a dizer,
essas etapas, elas foram... essas pancadas da vida, né? Elas foram me tornando mais resiliente. Então, hoje em dia, por exemplo, eu sei que algumas coisas que aconteceram lá atrás, que aconteceu hoje em dia, mas que acontecesse lá atrás, ia me desanimar muito. Eu lembro que no início, tipo assim, se eu marcasse com um cliente, fosse vender e lá na hora ele desistisse por algum motivo, falar, não quero comprar, eu já ficava, meu Deus, caraca, não vendi. Hoje em dia, se isso acontece, eu falo, tá, beleza, eu vou ter outro cliente, sabe? Tipo, não vai ser pra você, vai ser pro outro. Tá surgindo cliente direto. E é basicamente isso. E como é que você fez pra criar constância, pra sair da renda extra e transformar esse negócio na sua renda principal, numa renda passiva? Eu acho que foi realmente encarar isso como uma missão, como trabalho. Tá, mas assim, beleza, mas a gente sabe que não é o bastante. Assim, tem toda uma estrutura por trás. Assim, qual o método que você utiliza pra sempre estar vendendo? Que não é só postar no Instagram. Não é só postar no Instagram. Então, realmente, foi o que você falou, você usou a palavra correta. Tem toda uma estrutura por trás. Então, para você vender iPhone ou para você empreender, você precisa entender de gatilhos mentais, você precisa entender de copywriter, você precisa entender de tráfego pago, você precisa entender de gerir o seu negócio, sabe? Você precisa entender, ter conhecimento de compra e de venda. Cara, é uma baita estrutura, entendeu? E aí existem algumas coisas que você pode delegar, existem outras que não. Inclusive, eu, por exemplo, no meu próximo passo, né, da minha escala, eu já tenho outras coisas que eu já vou começar a delegar também. Porque não adianta. Né? Um dos passos do crescimento é você entender que para crescer mais você precisa delegar algumas coisas, né? Então eu tô nessa fase já. Mas qual foi a que você usou? Qual foi o quê? Que você usou pra você conseguir sair da renda extra e tornar fazer disso uma renda passiva? Cara, no período... É porque, assim, eu tenho que entender a realidade, né? Você, quando diz isso, me leva de volta pro lugar... Lá atrás. Quando eu tinha uma outra renda, que isso, era de auxiliar exatamente. administrativo. O que me fez sair daquela renda foi olhar pra essa renda e ver que, tipo assim, 1 ou 2 vendas era o meu salário. Então eu falava... Mas o que você fazia pra sempre estar vendendo? Manter isso constante. Então, no meu caso foi diferente. Então pode ser que pra outras pessoas não dê certo. Mas pra mim, era o meu boca a boca, era forte. Uma indicação. Então eu já tinha nome. Eu tinha praça, né? Não, no sentido de... Eu sou bem conhecido. Vocês sabem que, tipo, tem muita gente da região de São Gonçalo que me conhece. Então, eu tinha um público muito forte nas igrejas. Eu tinha um público muito forte no meu WhatsApp. Até hoje, meu WhatsApp é abarrotado de gente. Então, tipo assim... Até hoje, meu status do WhatsApp vende. Então, às vezes, eu coloco no status do WhatsApp. E é até engraçado que não é só iPhone. Já tiveram gente que, tipo assim, vira e mexe. Eu até brincava falando, caraca, estão me fazendo de OLX? Virei OLX agora? Porque, nossa, eu sou abarrotado de contatos. Acho que se eu for olhar a lista de contatos, deve ter mais de 3 mil no WhatsApp. E aí você colocava alguma coisinha lá no status. Então, tipo assim, eu já anunciei quadro de um amigo meu que vende. Eu já anunciei algumas outras paradas lá. E vira e mexe, sai venda pra essas pessoas. Então, comigo funcionou por eu já ter tido uma indicação muito forte. Só que tem um nível de escala, né, que só o boca a boca não te fornece. Que é a escala do tráfego pago, né? Que é hoje em dia você anunciar, você atingir as pessoas. Que é exatamente o que eu tô fazendo agora. Então, nesse momento, a gente tá trocando ideia e tem um anúncio meu ativo aí. Entendeu? Então, tem pessoas mandando mensagem. Explica pra quem não... Inclusive, enquanto eu tô aqui nesse podcast, tem gente Fiz igual os guru agora. Não, inclusive, ó, quer enviar uma mensagem pra você, então tem gente Pensei que ia mostrar a notificação de venda igual. Não, o meu negócio não é assim, porque o iPhone tem que ser levado, enfim. Mas tem mensagens chegando aqui, gente, já vou responder vocês. Aguardem. Aguardem. Mas aí, basicamente isso. Caraca. Mano, e quantas vendas são precisas, assim, pra você ficar relaxado? Tipo, sei lá, fiz 5 vendas no mês, posso ficar tranquilo. Já deu pra voltar. Assim, não hoje, porque tem toda uma estrutura pra ser mantida, né? Tem toda uma estrutura. Então, até chegar até essa estrutura... Mas assim, sei lá, velho, depende da ambição do cara, o nível de conta dele. Pra saber isso também, eu acho que... A margem de lucro. Vou até reformular a pergunta, porque eu acho que pra saber disso, primeiro a gente precisa saber a diferença, né, que você pega, se você puder falar,
e você revende pra saber quanto tem de lucro. Informação confidencial. Informação. Então, cara, assim... Depende muito, cara. Depende muito, entendeu? Depende muito. O que você quer que eu abra o jogo, né? Você quer que eu abra o jogo? Ué, mano, Por trás das câmeras, brincadeira. Tem uma Aqui- galera que vende só, por exemplo, tem uma realidade que é diferente para uma realidade de um pro outro, como você falou. Então, tipo assim, hoje, né, você fala, o que uma pessoa para poder ficar relaxada, tranquila, em 5 vendas? Na realidade, hoje a gente sabe que não, por causa de toda a estrutura, de toda o custo, né? Porque você deu um passo que as etapas, né, foram te possibilitando a você estar investindo e estar dando esse espaço. Hoje você já está com o escritório, já tem a galera. A próxima etapa vai ser de delegar. Então, delegar significa que a demanda está muito grande, então você vai precisar ter que, né? Só que aí, como é que foram surgindo, né, esses crescimentos e em que momento você foi percebendo que era necessário você dar esses passos para frente, né? Porque você entendeu de que se você não desse esse passo para frente, você ia acabar se lascando. Porque, tipo assim, teve um período que você tava conseguindo vender sozinho, mas depois você falou, não, calma aí, eu preciso montar uma estrutura. Porque, cara, assim, toda vez que você deseja alcançar um nível superior, você precisa de uma estrutura superior. É matemática, senão não fecha. Não tem como eu querer alcançar R$1 milhão, vamos colocar aí, lucrar R$1 milhão por mês. Você consegue imaginar uma pessoa sem estrutura nenhuma, que não entende de finanças, que não entende de... Só ganhando na loteria. E vai perder. Que é justamente o que acontece com essas pessoas. Não joga na loteria, você vai perder, irmão. Então você pode ver, cara, que assim, o sucesso que ele é duradouro, né? Pessoas que realmente obtêm sucesso e permanecem ali, não foi assim no estalar de dedos. Tiveram momentos onde, peraí, agora mais um degrau. Agora mais um degrau. A jornada empreendedora nada mais é do que uma escadaria que não tem fim. Sabe? Direção ao topo. E aí você vai subindo degrau por degrau. O cara que tenta pular 3, 4 degraus, cara, a chance dele cair é muito maior. Então eu, por exemplo, eu olho pra alguns caras do meu meio, né? Que são referências, assim, pra mim, de nível de escala, de onde eles já estão. Tem uns que eu conheço que já tem 50 lojas. Então, tipo, eu falo, cara, pô, o nível de estrutura desse cara tá muito maior que eu. 1000 vezes maior que eu, né? E aí eu olho pra esse tipo de cara e falo, caraca, às vezes dá uma vontade de já pular pra esse lugar, mas se eu tentar fazer isso é burrice. Eu vou pular etapas, é como se eu estivesse tentando alcançar uns degraus que minha perna não vai. Entendeu? Então, é uma escadaria, cara. Você precisa entender que é um passo de cada vez. E aí, em alguns momentos, você vai percebendo que, tipo assim, peraí, essa realidade que eu tô agora já tá começando a ficar um pouco confortável. Eu tô fazendo pra comer. Sabe? Eu tô fazendo pra comer. Então, nesses momentos que a gente começa a perceber isso. E aí eu comecei a perceber, falei, caraca, não, do jeito que eu tô acomodado. Eu preciso de desafios maiores, eu preciso encarar isso realmente com... Vambora, tem um nível maior. E quando seu nível de conta aumenta, quando seu nível de realidade aumenta, seu ambiente, foi uma parada que também mudou muito em mim, quando eu comecei a perceber a importância que o ambiente tem. Porque durante a pandemia, essa questão toda de vender online, né? De vender dentro de casa, o home office, o glamour que trouxeram pro home office, eu acabei caindo muito nessa também. Então eu falava, caraca, nossa, trabalhar em casa. Só que teve um período que eu fiquei, nossa, tô de saco cheio de trabalhar em casa. Eu não aguento mais trabalhar em casa. Porque às vezes eu tava trabalhando, mas eu não me sentia trabalhando. E isso parece que influenciava no meu comportamento. Então, tipo assim, você tá deitado na tua cama, ou sentado, ou no sofá, e você tá ali trabalhando com o celular na mão, porque comigo era assim. Eu tinha a sensação de não estar trabalhando. Mesmo trabalhando. E quando eu mudei o ambiente, de mudar pro escritório, um lugar que eu vou para trabalhar, isso mudou muita coisa em mim. Mudou a tua mentalidade, realmente. E realmente o home office, ele tem essa... Ele gera... existe esse risco, né, de gerar na gente essa parada, né? Como eu falei no início, né?
Aí eu tava aqui, né, enquanto você não chegava, né, pesquisando, vendo assim os tipos de importação, sobre poder desenvolver algumas perguntas para poder estar, né, coisas que eu acho que a galera teria mais curiosidade em perguntar, em fazer, né. Aí eu perguntei, eu falei, Matheus, tem uma aqui que tem lá, tem a importação qual é o nome daquele? Da China? Né? Da China. Tem importação de iPhone, que é a tua área, né, específica, né. Importação de um monte de coisa. Tem importação de um monte de coisa. Aí eu fui lá, vi uma assim, importação não autorizada. Eu falei, ué, o que é importação não autorizada? A importação não autorizada é importação de que o cara não autorizou, é golpe. Que parada é essa daí? Mas você viu isso onde? Você viu no perfil? No YouTube. Do YouTube pesquisando sobre importações, sobre os diferentes tipos e tudo mais, em outra parada. Mas era em relação ao iPhone? Não é iPhone. Importação autorizada. Confesso que esse termo até Esse pra mim termo tá sendo estranho. não pode autorizado. ser que não seja de iPhone. Pode ser que não seja de iPhone. Não autorizado. Porque não autorizou. Não autorizou. Se não autorizou, então não. Você aí que entende de importação não autorizada, escreve no comentário aí. Explica aí pra gente. Explica aí pra gente, que é entendeu? O que é isso? Aí eu fiquei fazendo piada aqui, o que é uma importação não autorizada? Entendeu? Depois eu vou chegar em casa e vou ver que vídeo é esse aí. Porque eu tinha esquecido. Eu estava muito bem, eu estava em paz. Mas aí Matheus veio aqui, me catucou, não esquece de fazer a pergunta. Não, porque você de foi repente ele empolgado, sabe. Eu falei, poxa, pra mim não fechar, eu falei, pô, senão depois você vai ficar com consciência pesada. Eu não fiz a pergunta, eu falei, vou avisar o El. Você acabou e tá aí um dever de casa pra gente fazer. Quer entender? Mas, pô, cara, então assim, eu comecei, agora falando bem sério, a entrevista com a cabeça assim, né, com a mente assim. Aí você foi falando, ela foi fazendo isso aqui, foi expandindo. Caramba, então existe todo um mundo, todo um processo, toda uma dinâmica, uma parada que realmente, cara, quanto mais você vai procurando, ainda mais áreas de conhecimento, você vai vendo que existem várias áreas assim que... Existe. E como você falou, a galera tá sempre buscando conhecimento e por ser muito amplo, tá sempre aprendendo, né? E existe uma coisa, cara, que eu acho que é o... Saindo do iPhone agora, né? Trazendo pro âmbito empreendedor mesmo. Existe uma coisa que eu acho que é o que unifica tudo, sabe? Que todos os meios precisam ter. O cara que quer empreender, ele precisa ser resiliente. Ele precisa estar pronto para tomar pancada. Ele precisa saber que não vai ser mil maravilhas, ele precisa saber que vai ter problema. Então, tipo assim, hoje eu tô num lugar onde eu sei que eu tô crescendo, eu sei que eu tô evoluindo, eu sei que eu tô dando passo. Mas eu já olho falando, qual vai ser a próxima pancada, hein? Tipo, sabe, eu já fico olhando. Por quê? Porque não adianta, cara. Eu acredito que quando a gente toma pancada, a gente pega algumas chaves e nessas chaves está o crescimento. Sabe, as maiores empresas, você pode ver. Você pega a história da Apple. Quantas vezes o cara teve negações? Pega a história do Mark Zuckerberg, pega várias histórias de empresas gigantes que foram completamente desacreditadas, descredibilizadas no início. Por quê? E esses caras foram resilientes. Eles acreditaram e eles falaram, vambora, vamos pra cima. Então, tipo assim, se eu pudesse dar uma instrução pra galera que quer empreender, talvez não seja o ramo de iPhone. Já pulou pro final. Já pulei pro final? Enfim. Mas a gente ia te fazer essa pergunta depois do que você acabou de falar. Pode fazer, que eu faço. Não, mas vai, você fala, continua. Vai pra ficar bonitinho, vai. Qual o recado que você dá aí pra galera, então? Então, vamos lá, refazendo. Ninguém percebeu. Cara, a instrução que eu dou pra galera que quer, sei lá, começar a empreender, se for no ramo do iPhone, ou se não for no ramo do iPhone, existem várias outras formas de empreender. Primeiro passo abra sua mente, saia da casinha, entenda que existe um mundo para você conhecer no sentido de importação, sabe? E esteja pronto para se conectar com as pessoas certas, com o network, sabe? Que ele é muito importante, eu tenho certeza. Hoje eu usufruo muito por conta do network e dos contatos que eu tenho. E esteja pronto para as pancadas, cara. Seja resiliente. Porque se você quiser entrar achando que vai ser mil maravilhas, ou iPhone, produto fácil de vender, não é isso. Não é isso porque ele te dá um lucrinho legal, cara. Lucrinho?
Não, ele te dá um lucro legal, mas também quando você tem prejuízo, o prejuízo imagino, mano. é caro. Tem que estar preparado pra Tem que estar preparado. Então o cara às vezes começa ali vendendo de forma amadora, né? Compra aqui, vende ali, compra até na OLX, vende ali pra fulano. Aí na OLX tem um monte de golpista, toma um golpe ali. Então às vezes o cara lucra, sei lá, vou dar um exemplo aqui, lucra com 5 iPhones, só pra você ter uma média aí. Às vezes um lucro, sei lá, R$300 em cada iPhone, o cara tirou R$1.500. Aí ele tá todo feliz ali, tirou R$1.500. Aí ele vai tomar uma pancadinha de 6 mil daquela que eu te falei. Esse cara nem vai querer voltar a vender iPhone. Isso é Porque verdade. tem muito golpe, tem muita coisa. Então, tipo assim, se você quer começar, se você quer vender, não vai de supetão. Não vai achando que é facinho, que você já conhece tudo de iPhone. Eu não conheço tudo, mesmo estando há 3 anos vendendo. Vira e mexe eu descubro algumas coisas. Então, pelo que eu entendi que aprendi aqui agora, pra quem quer começar, no caso, é estudar, buscar conhecimento. Segundo, Faça a minha mentoria. Nem participar de algum vou grupo lançar de aqui mastermind, no podcast. né? Participar de algum grupo, quer dizer, adquirir network, é importantíssimo. Segundo Isso. o nosso especialista. Com certeza. E ser resiliente. Esses são os 3 principais passos. Tá Correto? faltando o Isso. quarto. Tem um quarto Tem ainda? um quarto. Qual? Entrar em contato com ele, Ah, tá. Deixa suas redes sociais aí. Diego.kingdomport. Podem me seguir. Só isso? Isso Eu aí. esperava que tinha mais coisa, queria falar não sei o quê. Não, olha só. Não, mas eu não sou o cara do Merchan, tá dizendo? Não, mas é ótimo. O simples é ótimo pra galera gravar. Diego.kingdomport. Diego Importação, vai estar lá, Importação Apple, né? É muito importante, cara, ter gente assim, porque, tipo assim, isso não significa, galera. Já aproveita e já dá o recado final. Quer dizer, pede pra galera se inscrever e encerrar que nosso tempo estourou. Perfeito. Então, antes de Mas encerrar. já, que isso? É rápido. O que eu te falei é rápido, rapaz. A gente nem sente. Galera, você não vai estar pulando etapas quando você cola com o Diego e tudo mais. Você vai estar aprendendo a como virar a chave a ser resiliente. Porque isso não vai te inibir de você tomar as pancadas, como o Diego falou. Mas vai te colocar numa situação que vai ser melhor pra você, né? Porque você vai ter alguém que entende, que vai estar te aconselhando. Eu acho que. Posso dar um recadinho final? Pode, agora, com pra encerrar de certeza. vez? Pra Eu gente acho ou que. Pra vocês e pra ele. Pra ele. Enfim, eu acho que o segredo, cara, pra você que quer crescer de verdade e alavancar, é colar com as pessoas que vai poupar vocês, né? Vai poupar vocês de passarem por aquilo que vocês passariam se não tivesse esse contato. Então, tipo, eu tenho certeza que tem pancadas que eu poderia tomar, maiores do que eu tomei, se eu não tivesse os contatos certos me alertando. Então, cola com quem... Cola comigo, cola com o pai. Vai, fala. Cola comigo. Então é isso. Eu vou me alongar mais não, que É o isso tempo aí, galera. encerrou, né? Você já pediu inscrição? No começo, mas é sempre bom a gente falar novamente, né? Se inscreva no nosso canal. Carnaval. No nosso canal. Leandro Carnal vai ser um convidado daqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá o like. É isso. Entendeu? E você. E é Vai isso aí. alavancar. Vamos alavancar. Isso aí. Valeu, galera. Foi. 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 Aí, Foi? aí Foi chega- mesmo?